a portion of a hand and a palm in 1627 were brought to Goa and kept within this Augustine complex, where no one knew. And Georgians have identified her as one of the patron saints. They wanted the remains to be traced, because by now all her relics, all her bones which were kept in Tbilisi, in Rome, are lost. And now they have made a very massive church in Tbilisi called the Church of Queen Ketevan, Saint Ketevan, and their priest and their government want some relic to be kept there. So what was to be traced in Goa was a long bone of a hand or a palm. So this was the clue that her bone relics were kept on the second window on the epistle side. We started excavating at the first window, but we got nothing. We can only conclude if you have got one, the second one is missing. That means it is either dispersed elsewhere in this site, or they must have taken away. When the Augustinians were asked to leave this convent by the Portuguese government in 1835, so what do a person do? You will take whatever is more important, something sacred to you, you will take it along with you. So they must have taken these relics along with them. That was our conclusion in 2005. Now where are the relics? The relics are not there. But during our excavation, we found a fragment of a long bone here. And this bone that was fallen here could have been from any of this chamber box, because when the roof collapsed, these boxes fell inside, some fell outside. So this bone we have identified here, but we are not sure whether it belongs to the queen. Or simple reason, because along with the bone of the queen, two other friars' bones were kept within the complex. So it becomes much more difficult. Only thing is that it's a long bone. And now what do we do? Initially the Georgians were agreeing to do the DNA sequencing of this specimen, but when you do an analysis, you have to lose a part of the bone. And since they have got a very small fragment, now they are not very keen to do the DNA sequencing of the bone. Now what do we do? So the second option that is left with us is to trace the descendants of the queen in the female line to the present. Take the blood sample and then match. So the possibilities is becoming less and less. This is what we have told them, this is what we have published our research. But what is important is belief. If you believe in something, don't ask science or archaeology to prove it. So it's again emotion, belief versus science. But what we have got out Ketevan is a part of the tombstone. Come, I'll show you. Is a name there? Name is not there. The name is referred in the document published in 1958 by Silverigo, who is referring to previous manuscripts. So here you come and see, there you see that third window. You see, first we were thinking that the tombstones will be on the floor, but later we realized it's not on the floor. Sequeira tombstone is on the floor, but the queen's chamber box was on the window. You see that window? You see how it is fallen out? And we have just kept it like that only. So the queen's remains were there on this window, and when the roof collapsed, when we were excavating, we found the coping stone. The coping stone means a cover. The cover of the black box, the chamber box, we found it lying on this side here, and also a bone adjacent to it, and also a bone below that. So we are thinking that possibly this could also be part of that chamber blocks. So we will not say anything that the relics belongs to the queen, but only we have identified in our 20 years of research that the remains of the queen were kept here at one point of time. So this place is very sacred, and this in future could also become a pilgrim place for the Georgians, because she is a martyred saint of that country. So we are very clear, the place, yes, the bone, still research needs to be done, but they say the bone is of the queen. Now where are the other remains gone? The bones could still be in Iran, because from Shiraz they excavated, and by then there was a mission in a place called Asfan. So some remains could have still be buried in Asfan. The remains that went to Georgia are missing,
but the remains of the lower portion of the jaw, which was sent to Rome to the Vatican, could be somewhere in the basement, somewhere in the security kept, which we are not very sure, and a portion of the bone could also be traced to Belgium, London, and also in Lisbon. The depiction of Queen Ketevan along with those friars are depicted on the Adulis in Lisbon. But when we went there in September, it was on vacations, and that full panel is there in a room in which a school is running. We could not see. And there's also a possibility that the bones could have been shifted to Santa Monica, because there was a church that was still existing, and as you know, you can vacate the fathers and ask them to leave, but you cannot ask the sisters to leave until the senior sister, that is Mother Superior, till she dies. Only when after she dies can the church be taken over. So for next 45 years the church that is adjacent to this was still living with inmates. So there is also a strong possibility that the church, the remains must have gone there. Quando visitamos as nossas antigas colónias portuguesas e vemos os monumentos, as igrejas, os conventos que ali deixamos, pensamos logo, orgulhosamente, que vamos encontrar os símbolos, as nossas armas e barões assinalados. Mas às vezes temos surpresas. É o caso aqui do Convento de Santa Mónica em Old Goa. Temos aqui atrás de nós, claramente, o escudo português com as 5 quinas, mas se virem ali por cima o dragão das armas espanholas. E ainda podemos ler o católico Filipe IV de Portugal, monarca das Espanhas. Isto porquê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, muitos dos conventos e das igrejas que foram construídos aqui em Old Goa foram construídos durante o reinado dos Filipes. É o caso aqui do Convento de Santa Mónica em Old Goa. A construção, que começou em 1606, só terminou em 1627. Levou quase 21 anos. Foi isso porque houve falta de finanças. Várias organizações e o Estado, tanto o Senado da Goa, tinha prometido fundos, mas não cumpriram a promessa. E por isso levou muito tempo. Mas é um dos maiores conventos do Império Português, depois do de Odivelas, nos arredores de Lisboa. Houve uma grande oposição. Não queriam estabelecer o convento porque achavam que a cidade de Goa não era lugar próprio para um convento, dado o moral da sociedade. Só finalmente no princípios do século XVII, que as autoridades religiosas e civis deram permissão para começar o convento. Mas porquê que diz que não era conveniente à moral da cidade de Goa? Porque aqui passava muita coisa, havia muitos problemas da moralidade. E então acharam tão bem que a mulher indiana não era a mulher goesa, talvez não estava ainda pronta para entrar no convento. E as freiras que vieram para aqui eram todas goesas? Não eram freiras, quer dizer, o convento foi estabelecido para as meninas das famílias nobres que não tinham dotes suficientes para casar com rapazes ou homens do mesmo nível social. Além das portuguesas, o convento também juntavam aos conventos as raparigas locais, as meninas locais, de outras partes da Ásia, as novas cristãs. As novas cristãs eram meninas da origem judaica, que tinham convertido para o cristianismo. E entre as portuguesas haviam meninas que eram órfãs del rei, que eram enviadas para a Índia anualmente de Portugal. Eram filhas das famílias nobres, cujos pais tinham falecido, ou o pai tinha falecido, e viviam em vários recolhimentos, especialmente recolhimentos de Lisboa. E elas eram enviadas para a Índia anualmente, durante o século XVI, XVII, para serem casadas com os portugueses que viviam cá.
O fim era para manter a white identity. E o governo dava dote para elas casarem. Não só dava dote, davam também emprego aos homens que casassem com elas. Mas também haviam homens portugueses que preferiam estar com mulheres indianas, que achavam mais bonitas, porque nem sempre estas órfãs eram raparigas bonitas. E como é que essas raparigas conseguiram sustentar este convento? Porque é um convento enorme. Porque as raparigas entravam com muito dote em dinheiro e dote em bens imóveis, como casas, lojas, várzeas, terrenos. Houve um tempo em que diziam que não havia terreno na cidade de Goa, ou que havia terreno, mas que quase a grande parte do terreno pertencia ao convento de Santa Mônica, e que muita menina preferia entrar no convento do que casar com os portugueses que viviam em Goa, porque não eram de um certo nível, eram de um nível muito baixo. Old Goa é de facto fantástico, mas é enorme. E este calor mata qualquer um. Não é só o calor, é a umidade. Mas antes de acabarmos a nossa visita, não podemos deixar de ver o melhor posto de sol de Goa, que é ali em cima na Capela do Monte. E a melhor maneira de fazer é apanhar aqui o rickshaw. Bem, comigo apto a Capela do Monte? Já não me lembrava que é tão cansativo. Já falta pouco. Mas também pelo pôr do sol que vamos ver, vale a pena. Foi deste sítio lindíssimo que Hidalgo derrotou os portugueses. Os portugueses tinham chegado aqui em fevereiro de 1510, mas Hidalgo conseguiu mandá-los embora pelo rio Manduvia abaixo. E só depois das monções, em novembro de 1510, é que Afonso de Albuquerque regressa e reconquista Goa definitivamente. Andámos pelas ruínas de Santo Agostinho à procura da Rainha da Geórgia, Santa Catevan. Fomos até ao convento de Santa Mónica e ouvimos falar da importância que este convento teve no passado. Soubemos que as freiras muitas vezes financiaram batalhas e emprestaram mesmo dinheiro ao governo. Mas Old Goa é um lugar mágico e, mais do que um passado cristão, tem também um passado hindu e mesmo muçulmano, com influências de todo o mundo. Portanto, vamos voltar a Old Goa no próximo episódio, à procura de templos hindus e de estradas mouras. Até daqui a 15 dias. Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.